O candidato a deputado estadual, o vereador Renan Sokol, fez 10.411 votos em Erechim. Isso é fruto da necessidade e sonho de muitos erechinenses que esperam ter representatividade política na busca de recursos. Hoje, nós conversamos com o candidato sobre os desafios dos últimos 45 dias e do resultado final. Acompanhe. E seguindo falando sobre as eleições que aconteceram no último domingo, dia 2 de outubro, aonde tivemos vários nomes de Erechim representando a nossa cidade e alguns com grande destaque. E é o caso do vereador Renan Sokol, que surpreendeu a todos com a excelente votação. Renan, bem-vindo à TV Erechim novamente, depois de alguns meses. Bom dia, Sandra. Bom dia a todos que acompanham aqui a TV Erechim. Dizer que é um prazer estar aqui de volta. Foram dias corridos, meses, semanas, enfim. Mas a gente está muito feliz pelo que fez, pelo que trabalhou, pelo que construiu, pelo que conseguiu deixar, sobretudo aqui no município de Erechim. E a gente segue de cabeça erguida, pronto para outra. E antes de a gente adentrar no debate, de antemão eu já quero agradecer aos erechinenses pelos 10.411 votos que me confiaram, aliás, 10.410, né, porque o outro voto fui eu que dei, para mim mesmo, né, no caso, mas eu quero dizer que fiquei muito feliz pela acolhida que a comunidade erechinense me proporcionou. Posso dizer que no Alto Uruguai, de certo modo, também obtive essa acolhida, mas Erechim está de parabéns, eu agradeço muito e isso só nos motiva para seguir em frente, trabalhando em prol do nosso município e também da nossa região. Renan, o impressionante andando na cidade durante esse tempo, é que você fez esses votos em pessoas bastante jovens, pessoas de meia idade, pessoas idosas. A que se deve essa mescla de votos aí, de pessoas com perfis tão diferentes? É que, na verdade, a gente expôs durante toda a nossa campanha que, de fato, era uma candidatura daqui, regional. A gente expôs que temos um vínculo familiar, tanto a minha família materna quanto paterna está em Erechim há mais de 60 anos, a nossa empresa há 67 anos, e as pessoas reconhecem a nossa família, o sobrenome Sokol, também Bruscato, como erechinenses. E eu acho que elas depositaram a confiança do voto na minha candidatura justamente porque sabem do compromisso que tenho, não só com Erechim, mas com toda a região do Alto Uruguai, com o Norte Gaúcho, e as urnas no domingo acabaram evidenciando isso. E eu procurei também fazer um trabalho em que tivesse alcance a todas as pessoas, independente do nível de escolaridade, nível social e também independente da idade. Porque as pessoas pensam muito, o Renan, por ser relativamente jovem, quando eu me elegi a primeira vez eu era jovem, agora eu já estou numa fase mais intermediária da vida, mas ainda me sinto bem, me sinto uma pessoa com bastante disponibilidade, com bastante vitalidade, com juventude para trabalhar, mas também eu estou inserido em outros meios com pessoas da meia idade, como referiste, e também pessoas com mais idade, que a gente inclusive incentivou que fossem votar. Muitas pessoas relatavam, não vou mais votar esse ano, e a gente sempre frisava que se elas não fossem votar, os outros iriam. E os outros iam decidir por elas. E elas seriam atingidas pelas decisões dos outros. Isso fez com que muitas pessoas se sensibilizassem e fossem votar. Eu sei de diversas pessoas acima de 90 anos que foram no domingo fazer exercer a sua cidadania através do voto e muitas delas confiaram o voto em mim, justamente por conta desse meu compromisso com a cidade, com a região e com o nosso desenvolvimento. Renan, uma votação expressiva, o apoio do partido aqui em Erechim que pegou junto, que assumiu a tua campanha, que trabalhou, mas isso tudo não foi o suficiente para te eleger. O que faltou aí? Qual foi a cerejinha do bolo que não foi colocada? Olha, Sandra, na verdade, como vinha se tratando e se falando anteriormente, foram algumas candidaturas a mais que foram lançadas e acabaram também por nos prejudicar, de certo modo, fazendo com que votos fossem destinados para outros candidatos daqui e da região. Mas eu não quero reclamar disso, não posso reclamar disso, porque eu acho que todo mundo tem o direito de concorrer. Certo. Eu tive algumas pessoas, alguns candidatos que me pediram para eu não concorrer anteriormente porque eu lhes prejudicaria. Pessoas de fora, inclusive pessoas que vieram para cá concorrer, se dizendo do nosso município, mas eu acho que cada um tem o direito de buscar o seu espaço. Na política, como eu sempre disse, é ocupar espaços também, quem pretende concorrer. E eu acho que eu não teria o direito de pedir para ninguém deixar de concorrer. A gente lamenta que se pulverizou e fez com que muitos votos acabassem não sendo destinados para candidaturas viáveis como a minha era. Né? Mas respeito a todos e fico feliz que muitas pessoas votaram em candidatos daqui.
né? Diferente de outras eleições, tivemos candidaturas com votações expressivas. Tivemos 2 candidaturas a deputado estadual que fizeram mais de 10 mil votos, coisa que há anos, se não décadas, não acontecia. Então isso realmente mostra como Erechim abraçou as candidaturas regionais, tanto a deputado estadual quanto federal. E no que diz respeito ao meu partido, eu só tenho a agradecer, porque o Progressistas de Erechim, que era muito criticado, já vem isso de anos, ele deu uma amostra de que é um partido forte, é um partido unido. A nossa candidatura, ela foi muito econômica e eficiente, porque eu não recebi recursos do fundo eleitoral, eu recusei os valores que o meu partido ofereceu e destinou para muitos candidatos na mesma situação que eu, mais de 100 mil reais. Eu recusei essa verba para a gente investir do nosso bolso e das pessoas que acreditavam na nossa candidatura. E o resultado foi esse. O partido abraçou, a gente pode citar diversas pessoas do partido, mas em especial a gente cita aquelas que foram expoentes lá atrás e também na política recente progressistas, que é a professora Eni Maria Scandolara, que teve um destaque muito grande. Grande parte dos votos que eu consegui, eu tenho certeza que foi por meio dela, por intermédio do trabalho dela. O próprio seu Eloy João Zanella, que foi 4 vezes prefeito, deputado estadual, já está com uma certa idade e mesmo assim trabalhou intensamente naquilo que estava ao seu alcance, fez vídeos pedindo voto para mim. Eu sei que ele se empenhou fortemente, além de outros do partido, como o Paludo, a prof. Maria Elisa, dentre tantos outros que nos ajudaram e fizeram com que conseguíssemos, dentro do município, fazer uma votação bastante expressiva, né, se considerarmos a quantidade de candidatos, como eu lhe falei. Mas tudo isso foi insuficiente, como tu referiu, e parte disso porque a nossa região do Alto Uruguai, sobretudo, ela acabou pulverizando muitos votos para candidatos de fora, e eu não estou dizendo nem de fora, candidatos do meu partido que são de fora, candidatos de outras legendas que vieram de fora e conseguiram levar uma boa quantia de votos. Vou utilizar o exemplo aqui do Partido Progressistas Regional, que na eleição de 2020, para vereador, nas eleições para vereador, somando todos os votos que a nossa legenda recebeu nos legislativos municipais, e somou quase 20 mil votos. E dessa vez, para os deputados estaduais, não vou nem falar dos federais, somou perto de 8 mil votos, quando se vê uma diferença de mais de 10 mil votos que foram para outras legendas e que possivelmente poderiam estar vindo para mim e para outros candidatos do Progressistas, né? Então eu acho que isso é um trabalho que a gente tem que fazer para no futuro corrigir esse pequeno equívoco e quem sabe em 2026 termos de fato uma candidatura regional que seja abraçada por todos os progressistas da região e também por outras siglas, como aconteceu com a nossa, né? Já que a nossa sigla acabou abraçando candidatos de outras agremiações, quem sabe da próxima vez seja a vez de nós sermos abraçados para que o Progressistas possa ter uma candidatura regional viável. Pois é. E o meu nome vai seguir à disposição, com certeza. Isso é bom ouvir. Erechim, nós trabalhamos muito. Eu acho que foi um trabalho conjunto de muitas pessoas pedindo candidatos aqui, que as pessoas votassem em candidatos aqui. Mas eu acho que, de repente, o que faltou, e eu não sei se você acha também isso, é uma união de partidos para a gente trabalhar um nome específico que tivesse oportunidades. Como é que você pensa essa questão dessa união de partidos? Olha, Sandra, é muito difícil falar em união de partidos quando existem mais de 30 ideologias. É óbvio que não existem mais de 30 ideologias, eu estou fazendo uma brincadeira, certo, porque existem mais de 30 partidos, mas não existem mais de 5 ideologias que embasam esses partidos. O grande problema é justamente a quantidade de partidos. E a gente tem diversos fatores para existir essa quantidade de partidos. Fundo partidário, fundo eleitoral, e aí os partidos precisam ter candidaturas em todas as regiões do estado para eleger aqueles que eles elencam como os candidatos viáveis. E normalmente são candidatos que já têm mandato. E por consequência, a nossa região não tem mandatários, tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara Federal, ou pelo menos não tinha, né? Então eu acho que é difícil falar em união, mas seria o cenário ideal. Pelo menos grupos políticos com ideologias semelhantes, entendeu? Porque aí sim, talvez a gente conseguisse fortalecer algumas candidaturas regionais.
E isso daí acaba se refletindo na falta de representatividade que nós temos. Nós tivemos um candidato, não sei se eu posso citar o nome de outros candidatos. Pode. Então, nós temos o Paparico, que ele se elegeu, ele se reelegeu. Sim. Ele é oriundo de outra região, mas se mudou para Erechim. E a comunidade de Erechim o abraçou, porque ele também fez uma quantidade de votos expressiva aqui. E a gente espera que realmente o trabalho dele seja mais voltado para a nossa cidade e para a nossa região. Porque dentre diversas obras que ele mencionou durante a candidatura, uma delas é de outra região, que é próxima a nós, mas a gente tem certeza que o empenho dele vai ser agora ainda mais para a nossa região, para de fato termos um presídio vindo para Erechim, para de fato resolvermos a questão do cartório que foi suscitada lá na Câmara de Vereadores por alguns colegas vereadores, para que de fato tenhamos mais recursos para a segurança, tanto para a Brigada Militar, quanto para a Polícia Civil, para o IGP, para a administração penitenciária, que tenhamos mais recursos para os acessos asfálticos, porque eu andei por toda a nossa região e a maior reclamação que a gente ouvia, e já sabia disso, é a questão dos acessos asfálticos. Mas eu acho que não é um problema tão grande, porque a maior quantidade de votos acabaram indo para candidatos de fora, que não utilizam esses acessos, utilizam talvez uma vez por ano, ao contrário da nossa população que está aqui. Entendeu? Então eu espero que realmente, e tenho certeza que o deputado que nós elegemos, ele vai trabalhar fortemente para a nossa região, da mesma forma que ele foi abraçado pela nossa comunidade, agora ele vai abraçar a nossa comunidade e vai lutar incessantemente para que as demandas saiam aqui no Alto Uruguai e em Erechim, porque precisamos, e todos sabem. E a gente espera que isso possa cacifá-lo para ser o nosso candidato a deputado federal em 2026, porque a nossa região precisa ter um candidato a federal. Urgentemente. Eu sempre falei e continuo defendendo que para eleger um deputado federal, e tu é testemunha disso, a gente primeiro precisa ter um deputado estadual. Sim. Ponto. Temos um deputado estadual, reeleito com uma votação expressiva. Teve candidato federal que se elegeu com menos votos do que ele fez sendo candidato a estadual. Então eu tenho certeza que ele pode ser o nosso candidato a deputado federal em 2026. Espero que ele consiga trabalhar arduamente. No que ele precisar, ele tem o meu compromisso e o meu apoio para ajudá-lo nas demandas de Erechim. Aquilo que ele não sabe ou não conhece de demanda, a gente pode transmitir para ele. Vamos estar sempre no gabinete dele, levando essas demandas, para que ele consiga, de fato, nos ajudar e possa ser o nosso representante no Congresso Nacional em 2026. E aí sim, tenho certeza que a região vai ter maturidade de dizer que ele vai ser o nosso candidato a federal, e vamos focar em 2 ou 3 candidaturas a deputado estadual. Meu nome vai seguir à disposição, não só do Progressistas, mas de Erechim e do Alto Uruguai. E aí, no tempo certo, a gente vai definindo e alinhando essas questões, mas desejo muito sucesso para ele, muita sorte e plenitude, e que de fato seja o nosso representante de Erechim, e quem sabe no futuro o nosso representante de Erechim e do Alto Uruguai e do Norte Gaúcho, porque é de onde ele é oriundo, né? Lá da região da Munor, possa ter um representante no Congresso Nacional que vá lutar pelas nossas demandas. É verdade, assim, porque a gente, infelizmente, está muito esquecido. Nós não podemos viver de emenda parlamentar de 50 mil. Isso não faz diferença no desenvolvimento da nossa região. Nós precisamos de valores maiores, de 1 milhão, 2 milhões, que a nossa região seja vista. E agora, aproveitando esse gancho, esse alinhamento de poderes também é importante para o desenvolvimento da região. Não, concorda? Com certeza. Sempre que a gente espera, pelo menos que seja, né? Porque na nossa região, a gente agora não, mas a gente sempre costuma estar visitando os outros municípios. Sim. E a gente viu muita placa do governo do estado supostamente inaugurando obras. E, na verdade, as obras não estavam sendo inauguradas. Eu vi obras serem inauguradas, mas aquelas que foram feitas com esforço e recursos dos municípios daqui. Sobretudo em termos de acessos asfálticos, né? Então, a gente viu muita bandeira e pouca obra. Eu vi pouca máquina na pista. E tinha alinhamento. Então, às vezes, esses alinhamentos eles só ficam no papel e na campanha política. Eu espero que, de fato, ocorra a partir do ano que vem esse alinhamento. E a gente vai estar à disposição na Câmara de Vereadores, junto com os outros 16 vereadores de Erechim, trabalhando para que essas demandas sejam viabilizadas. Porque, como tu bem referiste, sobretudo nos municípios aqui no nosso entorno, nos municípios vizinhos, muitos deles, às vezes, com 100 mil reais que recebem para uma determinada demanda, de fato faz muita diferença no orçamento. Mas, no orçamento dos 4 anos, dos 8 anos,
é um grão de areia. É um grão de areia. Né? Se tivesse talvez um representante lutando pelo desenvolvimento deles, talvez eles conseguissem atrair pessoas, talvez eles conseguissem manter os talentos nos municípios, os jovens não saíssem tanto, e muitas vezes saem porque eles não têm um acesso fácil, um retorno fácil aos municípios. Muitos vêm para Erechim, acabam fixando residência porque fica ruim voltar diariamente para os seus municípios. E isso, como eu falei, é fruto da falta de infraestrutura que decorre da falta de representatividade. Então eu acho que no próximo pleito a gente espera que nesses próximos 4 anos as populações dos municípios vizinhos, a de Erechim também, tenham também essa consciência que o povo erechinense teve da importância de termos representantes. Agora nós temos um representante eleito por Erechim, que certamente vai trabalhar por todo o Alto Uruguai, onde ele também foi muito bem votado. Com certeza. E é isso que a gente espera. É isso que a gente espera de um representante. E tenho certeza que ele vai poder contar com o meu apoio. Vereador, ainda temos 2 anos aí de mandato. Nesses 2 anos, a atuação vai continuar forte, com um olhar agora muito mais holístico sobre a nossa Erechim, visto que você percorreu todos os bairros, conversou com muitas pessoas que sentiram aquela necessidade de um OBS, sentiram aquela necessidade de um asfalto, de um emprego, enfim, os problemas da nossa cidade? Olha, Sandra, não dá para dizer que vai mudar qualquer coisa, porque a gente sempre percorreu todo o município, visitou as pessoas, eu nunca fui um vereador de gabinete, né? Eu sempre estive na rua, sempre visitei as entidades, os bairros, as comunidades, justamente para saber quais são as nossas demandas, e isso também me ajudou a ter muito mais conteúdo para a nossa candidatura, inclusive sempre fui de visitar os nossos municípios vizinhos. E eu vou trabalhar com o mesmo afinco, com a mesma dedicação. Não é porque eu não me elegi que eu me desgostei, que eu estou decepcionado e que eu não vou ser grato a todos os votos que eu conquistei. Talvez isso seja até um combustível para eu trabalhar com mais motivação, trabalhar com mais harmonia e afinidade com os colegas de Câmara também, que eu sempre procurei ter um bom relacionamento e a gente pretende mantê-lo também nos próximos 2 anos. Aquilo que a gente não fazia da melhor forma, buscar melhorar, porque o que a gente quer é um município melhor. E com a minha candidatura a deputado estadual, eu queria também que tivéssemos e pudéssemos fazer mais pela nossa região, pelo Norte Gaúcho. Infelizmente não veio, mas a gente saiu de cabeça erguida do pleito. Isso vocês podem ter certeza. Com certeza. E eu digo só uma coisa, Sandra. Na minha atuação, eu não tinha muita compreensão a respeito do dinheiro que se desperdiça numa campanha política. E eu estou dizendo dinheiro público. Uma coisa que a gente escutava muito das pessoas, eu tenho dificuldade, preciso fazer uma cirurgia, o IP não cobre tal procedimento, ou eu vou ter que esperar por 8 meses na fila do SUS. E muitas vezes as pessoas atribuem a culpa aos vereadores, aos secretários municipais, ao administrador do hospital, ao prefeito. E quando a gente vê que 7 bilhões foram desperdiçados numa campanha política para custear candidaturas, dói. A gente fica bastante revoltado. Não pelo fato de que eu não utilizei recursos, mas quem sabe se eles quisessem de fato fazer alguma coisa para moralizar as eleições, como é a justificativa do fundo eleitoral e fundo partidário, eles iriam estabelecer um valor para cada candidato, uma coisa paritária, até porque aqueles que recebem as grandes montas são aqueles que foram secretários, tiveram um mandato como deputado estadual ou federal, foram chefes de determinado departamento, de polícia, da brigada, enfim, que ocuparam espaços de destaque nos governos, sejam eles federais, estaduais ou municipais. E é para eles que os recursos vão. E eles já têm toda essa estrutura para fazer campanha. E aí os candidatos regionais acabaram não recebendo quase nada. Na verdade, eles recebem um valor para ficar vinculado ao partido, né? E eu acho que essa era uma vantagem que eu teria caso eu tivesse sido eleito, porque eu ia ter total autonomia e independência. Mas passou. A única coisa que vai ficar é que sempre a gente vai lembrar quando uma pessoa nos procurar no gabinete dizendo, olha, eu estou com uma dificuldade financeira, não consigo custear um tratamento, pagar um medicamento, a gente vai lembrar quanto recurso público foi desperdiçado numa campanha e quantas pessoas se elegeram com rios de dinheiro, desculpa a expressão, mas verdadeiras fortunas pagas pelo contribuinte que merece ter mais segurança, mais saúde, mais educação, mais infraestrutura. Eu sempre tive uma atuação bastante forte na área da segurança e eu vou mantê-la. Na área de segurança, a gente viu diversas iniciativas, elas saírem do papel por impulso da iniciativa privada. O projeto Sentinela, tão bem sucedido, é uma realidade.
nesse sentido. E também a gente vê o programa PSEG, que é o Programa de Aparelhamento da Segurança Pública, lançado pelo Governo do Estado, um programa bem sucedido e que eu parabenizo o Governo do Estado por ele, em que os empresários passaram a destinar armamentos e viaturas. E não são os empresários que estão levando os méritos, são políticos que muitas vezes agora acabaram eleitos se utilizando do mérito que não é deles. Então essas questões ainda vão nos deixar um pouquinho revoltados, mas faz parte, o pleito passou, terminou, a gente sai de cabeça erguida, muito grato pelo que fez, pelo que conheceu, pelas pessoas que pôde conhecer, pelas demandas que algumas já tínhamos conhecimento e outras também tomamos, então... toda campanha que tu sai, independente de se lograr vitorioso ou não, tu sai vencedor se tu aproveitou ela da forma devida. E eu posso dizer que sim. Os 45 dias de campanha e também aqueles meses que a antecederam foram muito proveitosos, muito produtivos para mim. Eu tenho certeza que vão me tornar um legislador municipal melhor e também uma pessoa melhor. Pois é, e a gente pode, de repente, ter o nome do Renan Sokol daqui a 2 anos num posto maior aí dentro da política nas próximas eleições? Olha, Sandra, desde que eu me elegi vereador, eu sempre frisei que era a minha última eleição para vereador. Não haveria um terceiro mandato em sequência, porque primeiramente eu tenho que dar exemplo. A gente fala em renovação e pede que haja renovação, a gente tem que dar exemplo. Então, o melhor exemplo que eu posso dar é não concorrer a vereador. O meu objetivo para a próxima eleição, o primeiro objetivo é auxiliar na reconstrução do Progressistas. Eu acho que essa eleição que nós tivemos já foi um grande passo, não foi um primeiro passo, foi um grande passo nesse sentido. E agora o nosso objetivo vai ser sim montar e estruturar bem o partido para que possa, no mínimo, dobrar o número de cadeiras na Câmara de Vereadores. Nós temos uma estrutura partidária, pessoas boas e comprometidas e a gente quer que isso se reflita no resultado. Falar em majoritário, em dar um passo à frente, um passo maior, eu não vou falar nesse momento porque, a princípio, o meu maior objetivo, como era até 5 dias atrás, segue sendo estar na Assembleia Legislativa representando nosso município e região. Mas é óbvio que a gente nunca fecha uma porta. Certo. A gente tem que, claro, avaliar, discutir com pessoas que pensam da mesma forma que nós, não somente do nosso partido, e uma candidatura não pode se construir sozinha e somente com um partido, como a gente viu no pleito de 2020, que acabaram não sendo bem-sucedidas. A gente tem que construir de forma conjunta, com pessoas que tenham a mesma visão, o mesmo pensamento, a mesma ideologia política, no caso, para que a gente possa aferir o que é o melhor daqui a 2 anos. Então eu não posso sozinho aqui dizer isso. Correto. Hoje, quarta-feira, você está indo a Porto Alegre para uma reunião bastante importante. Pode já compartilhar alguma informação conosco ou somente amanhã? Não, na verdade, somente amanhã, né? Inclusive eu saio aqui da TV Erechim e pego a estrada para Porto Alegre. Temos uma reunião da Executiva Estadual com todos os candidatos que estiveram no pleito para definir os rumos agora nessas 3 semanas e meia que temos de eleições do segundo turno. A questão presidencial já havíamos e já estávamos coligados com o candidato Jair Bolsonaro no pleito anterior. E agora vai haver, provavelmente hoje, uma definição a respeito de que rumo e posição o partido vai tomar na eleição para o governo do estado. Certo. Nada nos foi antecipado, somente que a pauta seria os rumos que tomaremos e as políticas que adotaremos a partir de então, porque o progressista, muito embora ele aqui no Alto Uruguai tenha feito uma votação baixa, se excluir a minha votação aqui de Erechim, né? Sim. No pleito anterior, Erechim, o Progressistas fez 3 mil votos tendo candidato daqui. Nessa ele passou de 11 mil votos, então eu acho que a gente ajudou... Evoluiu muito. Evoluiu muito o partido e a gente ajudou o partido, talvez, a garantir a 7ª cadeira. Porque em 2018 o Progressista elegeu 6 deputados estaduais e agora em 2020 elegeu 7. Nós tivemos a migração em março de um deputado com mandato que concorreu ao federal. Mas elegemos em 2018 6 e agora foram 7. E tenho certeza que eu ajudei bastante nessa eleição e por isso o partido já deixou bem claro que todos os candidatos vão dar a sua opinião para ver os rumos, posicionamentos e também a filosofia que a bancada, que é composta por 7 deputados estaduais, vai tomar daqui para frente na Assembleia Legislativa.
Renan, eu quero te agradecer por estar aqui conosco hoje, te parabenizar por esse trabalho intenso que você realizou não só nos 45 dias, nós já conversávamos de política desde o início do ano e já se construía algumas ideias para a tua campanha. E posso dizer com toda certeza, eu acho que as pessoas em casa também que votaram, que acreditaram no teu trabalho, no teu potencial, que você saiu muito maior do que entrou. E com certeza terá o apoio de todas essas 10 mil pessoas aí nas próximas eleições. 10.411, vamos valorizar. Isso aí, 10.411. Jornalista tem mania de arredondar. Que com certeza essas pessoas vão continuar te apoiando, seja a decisão que você tomar daqui para frente. Muito sucesso e que a gente sempre possa contar com o teu apoio, com a tua disponibilidade, com esse teu carinho especial, não só por nós, mas por toda essa Erechim, que é a minha cidade, é a tua cidade. Sandra, só para finalizar, então, eu quero dizer que eu fiquei muito feliz realmente pelos 10.411 votos que eu fiz em Erechim e pelos 13.530 votos que eu fiz na totalidade. Eu me senti realmente abraçado pela comunidade de Erechim, então eu não tenho como sair de outra forma que não, de cabeça erguida, feliz por ter sido abraçado com a comunidade, à disposição de todos para continuar trabalhando por Erechim, também pelo Alto Uruguai Gaúcho. Eu saio de cabeça erguida, como falei. Não sei se maior do que quando eu entrei, eu continuo com 1,61 m, 70 quilos, brincadeira, mas enfim, a gente continua com a mesma dedicação, com a mesma motivação. No domingo, quando saiu o resultado, eu até fiquei um pouco cabisbaixo, mas na segunda-feira, depois que a gente parou, analisou, conversou com as pessoas, a gente viu o quanto foi importante essa votação que fizemos em Erechim. Foi um sinal de que a comunidade de Erechim quer ter representantes, agora tem um, e esperamos que no próximo pleito tenhamos 2 estaduais, um federal, e eu vou trabalhar arduamente para isso, vamos discutir com todos os outros partidos também, porque tudo o que queremos é uma cidade melhor, uma região melhor para viver, e toda a região, toda a cidade de Erechim tem o meu compromisso de lutar por isso. Então agradeço imensamente a todos pelo apoio, dizer que me senti realmente muito feliz e abraçado pela cidade, a minha família também ficou muito feliz por ter presenciado isso. Trabalhamos arduamente, respeitando a todos, sem nunca alfinetar ninguém, a gente sempre trabalhou focado em nós. Eu dizia para minha equipe, ó gente, é só eu que estou concorrendo, não tem candidato federal, não tem outros estaduais, vamos focar em mim, só coisas positivas, e eu acho que isso se refletiu numa votação bacana, que seria suficiente caso eu tivesse conseguido fazer melhor o trabalho de buscar votos fora. Então, não foi por Erechim que eu não me elegi, por Erechim eu teria sido eleito e serei eternamente grato por isso.